Muitas vezes ouvimos a notícia de que os restos mortais de criaturas gigantes do fundo do mar foram levados para a praia depois de outra tempestade novamente. Alguns deles são novos até mesmo para os cientistas, e aqueles são mais incríveis, todos eles tendem a viver em profundidades que variam de 1000 metros, onde até mesmo as espécies conhecidas são os monstros mais enormes e aterrorizantes. Mas que outros gigantes estão escondidos pelo oceano? E por que os monstros subaquáticos podem subir à superfície? Na zona abissal do oceano, a uma profundidade de 2 a 6 mil metros, os cientistas descobrem muitos monstros subaquáticos gigantes. Em 2004, o Monterey Bay Aquarium Research Institute publicou imagens de Stygiomedusa gigantea, comumente conhecida como água-viva fantasma gigante, capturada a uma profundidade de cerca de 2.000 metros. Seus tentáculos atingem 10 metros de comprimento e o diâmetro de sua cúpula é de cerca de 1 metro. Imagine se uma água-viva assim te picasse na praia. As chances de sobrevivência após conhecê-la tendem a ser zero. Os cientistas sugerem que se alimenta apenas de plâncton e pequenos peixes. No entanto, pode nadar a mais de 6,5 km de profundidade, onde não consegue comida suficiente. Os cientistas ainda não descobriram como ela sobrevive. Mas os pesquisadores têm ainda mais perguntas para a lula gigante. A maior lula já descoberta tinha 13 metros de comprimento e pesava quase 1 tonelada. Imagine aqueles grandes tentáculos agarrando a vítima e rasgando-a em pedaços. Espere, o que esses gigantes comem em primeiro lugar? Os raios do sol não podem penetrar na zona abissal do oceano, então algas e plantas subaquáticas não podem ser encontradas lá. Então, os habitantes locais do oceano comem principalmente neve. A neve marinha inclui fragmentos de animais, peixes e plantas em decomposição, matéria fecal, areia, fuligem e outros elementos. Eles gradualmente descem das camadas superiores da coluna de água e se fundem em flocos. Às vezes leva algumas semanas para a neve marinha chegar ao fundo. Esta ducha contínua contém nutrientes suficientes para alimentar os habitantes do fundo do mar, incluindo as futuras vítimas da lula gigante. Na verdade, elas são predadoras muito preguiçosas. As lulas do fundo do mar não se preocupam em perseguir suas presas, elas apenas esperam até que elas nadem até seus tentáculos e caiam em uma armadilha mortal. Isso não pode ser considerado o método mais eficaz, mas economiza energia. Isso é importante porque uma lula gigante come apenas 30 gramas de peixe por dia. Essa porção contém cerca de 45 quilocalorias. Isso é quase 50 vezes menos do que a quantidade consumida por uma pessoa média por dia. Um peixe é suficiente para uma lula durar alguns dias, mas não é fácil encontrar presas nessa profundidade. A densidade de população na zona abissal do oceano é muito menor do que na superfície. E se uma lula gigante faminta decidir procurar algo para comer em águas rasas? Eu odeio dizer isso a você, mas as lulas gigantes não são nem mesmo os habitantes mais assustadores das profundezas subaquáticas. Como é que os tubarões gigantes da Groenlândia sobrevivem em águas profundas? Eles vivem a uma profundidade de até 2.200 metros e nadam a uma velocidade de apenas 2,5 km por hora. Isso é 2 vezes mais lento do que você anda. O tubarão da Groenlândia tem um metabolismo tão lento que cresce apenas 1 centímetro por ano. No entanto, geralmente cresce até 6,5 metros de comprimento. Isso sugere que esses tubarões vivem por muito tempo, de 250 a 500 anos. Os cientistas acreditam que a longevidade e o enorme tamanho dos tubarões da Groenlândia estão associados a temperaturas extremamente baixas. Eles preferem as águas frias da Antártida e se sentem confortáveis a 0,6 graus Celsius negativos. Além disso, o tubarão é um caçador de grande sucesso. Os cientistas acham que ele rastreia a presa adormecida, nada mais perto dela e literalmente engole a vítima inteira antes de acordar. Mas o mais estranho é que restos de focas, golfinhos e até baleias foram encontrados no estômago de tubarões da Groenlândia. Muito provavelmente o tubarão apenas encontra os cadáveres desses animais e os come, mas é um predador, não um necrófago. O que faz um tubarão mudar sua dieta? Talvez sua presa habitual suba mais perto da superfície para escapar das mandíbulas do antigo tubarão da Groenlândia.
Mas se os habitantes do fundo do mar se aproximarem repentinamente da superfície, isso pode significar um desastre. Na zona abissal do oceano, as temperaturas variam de 0 a 4 graus Celsius. Os pesquisadores dizem que a água fria afeta não apenas o metabolismo, mas também o tamanho das células do corpo. Elas ficam maiores. Por exemplo, em 2011, a expedição conduzida pela Scripps Institution of Oceanography em San Diego, Califórnia, descobriu um enorme organismo unicelular na Fossa das Marianas a uma profundidade de 7,5 km. Esta ameba gigante atinge um comprimento de 10 centímetros. Isso é 30.000 vezes maior do que o tamanho de uma ameba unicelular comum. Para efeito de comparação, se o tubarão da Groenlândia pudesse viver em tal profundidade, seu comprimento chegaria a 200 km. E embora esses tubarões felizmente não existem, não só as células de ameba crescem em profundidade. Olhe para esta aranha do mar. Vive em águas rasas e atinge apenas alguns centímetros de comprimento. E aqui está seu parente, que vive a 1.800 metros de profundidade, a aranha marinha antártica, e pode crescer até 30 centímetros de comprimento. Essas aranhas gigantes podem ser encontradas principalmente, quem diria, na costa da Austrália. Elas têm entre 8 e 12 pernas, onde todos os seus órgãos vitais são mantidos. Elas se alimentam enfiando sua tromba em águas vivas, esponjas e outros organismos de corpo mole e sugando fluidos corporais de suas presas. Imagine essas aranhas do fundo do mar subindo à superfície. Elas não deixarão nenhuma chance de sobrevivência, não apenas para seus companheiros menores, elas podem destruir um ecossistema inteiro. O plâncton também fica muito maior em profundidade. Olhe para esses anfípodes. Você pode perguntar o que há de tão incomum nesse camarão de 30 centímetros. O grande problema é que esses crustáceos não costumam crescer mais do que 2 ou 3 centímetros. Participantes da expedição conjunta realizada pela Universidade de Aberdeen, na Escócia, e o Instituto Nacional da Água e Pesquisa Atmosférica descobriram esses enormes anfípodes na trincheira Kermadec, a uma profundidade de quase 7 km. O maior espécime que conseguiram retirar do fundo tinha 28 centímetros de comprimento. Anfípodes comuns são necrófagos. Eles se reúnem em bandos e comem completamente os cadáveres de animais marinhos em questão de horas. Agora imagine anfípodes gigantes subindo à superfície. Um bando desses famintos camarões de 30 metros poderia comer uma pessoa em segundos. É bom que os anfípodes se escondam dos cientistas em profundidades incríveis. Mas o que acontecerá se os gigantes subaquáticos vierem à superfície afinal? Essa criatura alienígena no vídeo é a lula bigfin. Seu comprimento total, junto com seus tentáculos, pode chegar a 6,5 metros. Os cientistas acreditam que a lula bigfin precisa desses tentáculos colossais para caçar. A lula nada, arrastando seus tentáculos ao longo do fundo do oceano, capturando pequenas presas nas ventosas pegajosas. Mas a maneira incomum de caçar ainda não é sua característica mais estranha. A maior profundidade onde a lula bigfin foi encontrada foi de 4.700 metros, e a profundidade mínima era de 1.900 metros. A diferença de pressão nessas profundidades é de quase 300 atmosferas. Se a lula tolera tais quedas sem problemas, ela pode subir ainda mais perto da superfície. E um dia, curtindo a praia, você terá a chance de descobrir como são esses tentáculos ou não. O fato é que os gigantes do fundo do mar diferem dos residentes de águas rasas não apenas em tamanho. Seus corpos não têm ar num estado gasoso. Todo o gás dentro de seus corpos é dissolvido no fluido. Isso lhes permite suportar a incrível pressão de centenas de atmosferas. Mas se uma lula, uma aranha marinha ou um tubarão da Groenlândia decidir subir à superfície, com uma diminuição da pressão, o ar dissolvido em seu corpo começará a se transformar em bolhas de gás. Essas bolhas obstruirão os vasos sanguíneos, rasgarão o tecido mole e o monstro do fundo do mar morrerá. Isso significa que é improvável que uma enorme lula agarre sua perna. A menos que você esteja na Antártica. Você ainda quer se familiarizar com alguns monstros do fundo do mar? Bem, então agasalhe-se com roupas quentes, porque você terá que ir para a Antártida. Lá você não precisa mergulhar milhares de metros no oceano para encontrar tubarões colossais, aranhas marinhas e águas vivas.
professor da Universidade de Montana, o fisiologista ecológico e ambiental Arthur Woods, afirma que lesmas marinhas gigantes, esponjas e aranhas podem ser encontradas nas águas antárticas a uma profundidade de até 9 metros. Isso pode ser devido ao alto teor de oxigênio na água e uma temperatura adequada. Você teria coragem de dar um mergulho?